Gente, vamos voltar aqui então para a nossa live. Vamos ver se a conexão melhorou. Boa noite mais uma vez. Então, desculpa essas questões técnicas, mas ela acontece. Obrigada, Gabriela, por estar conosco nessa noite. O Rodrigo entrou, a Gabriela. Então, vamos fazer novamente o nosso início, a nossa introdução. Vamos saudar a nossa ancestralidade, que nos permitiu estarmos aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Vamos pedir licença aos nossos mais velhos, que existiram e resistiram por nós. E vamos deixar a certeza da continuidade das nossas negras verdades para os nossos mais novos. O pessoal está chegando agora, novamente. Eu sou a Tatiane, né? Eu sou a Tati. Sou uma das integrantes do coletivo Oxeturá, Caminhos Filosóficos. Eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O nosso coletivo ele possui integrantes em Porto Alegre, em Santa Catarina e em Salvador. Hoje, a nossa live ela falará sobre o Morro da Cruz e as suas histórias. O Morro da Cruz está localizado na zona leste, aqui de Porto Alegre, e essa comunidade ela surgiu junto ao bairro São José. O Morro da Cruz possui diversas histórias de sua comunidade, onde a vivência de cada família, o contexto social, os sentimentos, eles se entrelaçam em uma pluricultura que constrói a identidade da comunidade e possibilita criar perspectivas sociais de melhoria. É o sentimento de pertencimento que nos torna humanamente significativo. As representações sociais, as suas transformações, levam à consciência social na comunidade e permite a solidariedade entre os seus pares. E este coletivo social, ele desempenha uma escrita e uma leitura da sua própria história e de seu território. Conhecer o seu pedaço, conhecer a sua quebrada, vai muito além do que uma questão geográfica. É a satisfação em ser e pertencer à sua própria comunidade, à sua própria história. Como tivemos uma falha no início, vamos chamar novamente os nossos convidados, o Clóvis e o Rodrigo. Vamos ver agora, Clóvis, encaminha então um convite para participar, a solicitação, perdão, para participar da nossa live. Aceitei o Clóvis. Entra. Boa noite, Isadora. Boa noite, Lubianca. Boa noite, Douglas. Clóvis está entrando agora. E aí, Clóvis, tudo bom? Como está, irmão? Tudo bem, Boa você? noite, agora sim, tudo tranquilo. Vamos ver o Rodrigo agora. Rodrigo, por gentileza, nos encaminhe então a solicitação para entrar na nossa live, para darmos andamento. Vamos só aguardar o Rodrigo entrar para passar a palavra para vocês. Rodrigo encaminhou a solicitação. Aceitei o Rodrigo. Aí, Rodrigo, agora sim. Boa noite, Fábio. Está chegando agora. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa Conseguimos. noite. Boa noite, pessoal. Então, desculpa, né, o ocorrido, mas situações ao vivo estão aí justamente para isso. Vamos então, meninos, após essa apresentação e a nossa reentrada na nossa live, vamos passar a palavra para vocês, referente ao Morro da Cruz e suas histórias. Vocês fiquem à vontade, a noite é nossa. Vamos começar então bem, como se diz, pelo início. Quem pode nos explicar o símbolo do bairro ser uma cruz? Qual é a ligação existente? Vai lá, Clóvis. Um padre Tendesco, quando foi, que ali era Arraial de São José, logo que chegou. Porque o Wildo Meneghetti trouxe várias pessoas de várias comunidades afro, né? Vários quilombos que a gente fala que tinha, Arraial da Glória, Virilhota, Santa Luzia, e várias ilhas, né? Que vieram trazendo para cá. E um dia teve uma festa.
E o padre pediu para as pessoas levarem uma, um tronco de eucalipto até lá em cima, que era 7 metros. E aí eles levaram. Quando chegaram lá em cima, ergueram aquela baita cruz. E virou um símbolo da comunidade, onde pessoas até hoje têm a casca da árvore, porque dizem que é santo, né? Então é até difícil de quando tu vê, as pessoas são bem guardadas no paninho ainda. Tem senhoras que têm elas no paninho. E aí ali virou um símbolo. Mas nesse símbolo teve uma bandeira, que em 79 foi hasteada, né? Que é uma bandeira de luto, mas para as pessoas da comunidade é a liberdade. Porque tinha o R5, tinha ditadura naquele tempo, né? Então era bem complicado. Então, com a morte de um personagem, mito da nossa comunidade, se criou uma lenda, né? Não uma lenda urbana, mas uma lenda que a gente disse muito verdadeira, né, para algumas pessoas. E aí se tornou a cruz, que hoje é uma igreja, Santa Cruz, Nossa Senhora da Santa Cruz, né? Que foi erguida pela Mitra, que é a entidade que rege todas as igrejas católicas dentro do nosso Brasil, eu acho, né? E aí se tornou a cruz o símbolo máximo, que hoje é o nosso mirante, né? Algumas pessoas dizem que ali foi enterrado muitos capotinhos, né? Que eram os moraldinos que tinha na época, né? Se o Rodrigo quiser alguma coisa. Não, é isso aí, é isso aí. Até a gente pode trazer até para esse assunto aquela palavra da Nira, né? Né, Clóvis? Que para uns ali a igreja é um lugar onde tem turismo e tudo mais, né? Que o pessoal vai para ver, como lá em cima é bem bonito mesmo, dá para ver toda a cidade. Mas para quem é ali da comunidade ali é um grito de liberdade, né, Clóvis? É mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito, pessoal. Esse que falou agora foi o Rodrigo, o primeiro foi o Clóvis. Então seria assim, o Clóvis, esqueci de apresentar, né, os convidados. O Clóvis é historiador periférico, como ele se domina. Ele é um dos responsáveis pelo perfil do Instagram Morro da Cruz Histórias. Clóvis, ele é empresário e criador da marca MDC e articulador periférico. Coordena as melhorias, as organizações das melhorias da quebrada. Também é um dos responsáveis por colocar novamente o Morro da Cruz nos mapas de Porto Alegre e é um dos apresentadores do podcast Papo de Quebrada. Segundo o convidado também que falou agora, foi o Rodrigo. O Rodrigo é barbeiro há 17 anos, ministra, organiza e faz workshops para a comunidade. Um dos seus principais objetivos é transmitir, compartilhar conhecimento e histórias de vida para a molecada, né, para sulear e auxiliar a gurizada. O Rodrigo também é um dos apresentadores e criador de arte do podcast Papo de Quebrada. Agora sim, meninos, mais calmos, né? Tudo certo com a nossa conexão. Vamos dar andamento, né? Já falamos um pouco da origem do símbolo, né, do bairro Morro da Cruz. E como que vocês se veem, assim, fazendo parte deste projeto? Como que iniciou o projeto Morro da Cruz Histórias? É sob um olhar de um menino. Cansado de ver nossas histórias estampadas nos jornais, contado por pessoas que nunca viveram, que nem chegavam. E hoje eu posso te dizer com todo o coração aberto que é verdade. Porque eu fui chamado na RBS e eles não conseguiram entrar. Tinha um fotógrafo que ele disse que 40 anos ele tentou chegar até o morro para fazer as pesquisas. E eles não conseguiram. E aí, o que acontece? Quando eu era mais novo, porque toda aquela lenda, que eu digo que é uma lenda da nossa história mesmo, o que acontecia dentro de um bairro periférico. Hoje nós somos a maior periferia do Rio Grande do Sul. Não só um morro, nós somos uma periferia. Que ela começa na Igreja São Jorge e termina aqui na entrada da URGS. Que ela vai até ali o Cozumel ali. Então o que acontece? Eu comecei a ver isso desde pequeno, que eu deveria fazer uma série ou um livro. As pessoas me indagavam por que eu não contava a história. Porque essa história vem
a minha família, ela tem 80% das histórias dentro da comunidade, boas e ruins, né? A gente tem que sempre dizer que cada personagem ali agregou em algum fato. Então eu comecei a ver que aquilo, eu tenho a mente, eu digo, de elefante, que sabe, lá 20 anos ele vai voltar naquilo ali. Então foi uma forma de, até como psicólogo, sabe? De botar suas angústias e eu via que as pessoas contavam a nossa história, mas não olhavam. E aí uma vez eu olhei para dentro da comunidade, tinha muitos Morros da Cruz, muito MDC, várias pessoas fazendo várias páginas no Face, mas não tinha um segmento. Elas faziam mais para colocar uma foto, tipo o Facebook, o YouTube, né? E nisso eu fui até uma página Morro da Cruz, Zona Leste, e perguntei se eu poderia fazer Morro da Cruz e suas histórias, que eu ia contar das nossas histórias até certos fatos. E quando eu comecei, eu fiz a primeira postagem, ela deu 58 mil pessoas alcançadas. A segunda, 68 mil. E aí vem vindo aumentando, algumas diminuindo. E aí um dia, conversando com o Rodrigo na frente da minha loja, o Rodrigo sempre conversava um pouco comigo sobre as histórias, porque a esposa dele também viveu muita coisa que eu vivi. E aí o Rodrigo me perguntou para mim, cara, tu viu que hoje está tendo os podcasts? Seria legal tu fazer um podcast das histórias que tu conversa, tal. E eu prontamente, vamos, mas tem que ser como o Zambiase, que era 5 horas da manhã, com aquele cheiro de café que a gente passava na frente da casa das senhoras e via aquele cheiro de café que ficava em cima do fogão a lenha, com um saco de pano ainda, e escutava o Zambiase, que era não, nada mais o Zambiase, era o Diário Gaúcho que hoje nós temos, né? E aí o que acontece? Eu falei pro Rodrigo, nós temos que fazer, mas tem que levar senhoras. Por quê? Essas senhoras não sabem mexer muito no Facebook e elas contam as histórias da nossa quebrada para as pessoas, os netos, os filhos. Só que entrou aquela coisa, os filhos também não acreditavam que as mães fariam tão sucesso. Porque sabe como é, né? A gente vê a nossa mãe, a nossa avó ali sentada, né? Talvez fale alguma coisa que eles... Que a gente, eu digo que os mais velhos, eles têm uma questão de vida muito grande. Que o que eles passaram não era ruim, era algo bom que eles poderiam passar para os filhos e para os netos. Então a minha verdade sempre foi levar essas pessoas que tinham muito a acrescentar para nós. E a gente tem assim, eu digo para toda a nossa equipe, a nossa banca, que a gente está de parabéns, porque cada pessoa que passou ali ensinou cada um. E a gente não precisou mais fazer às 5 horas da manhã. Porque esse que a gente fez às 5 horas da manhã foi o que não deu certo. Talvez não era para ser. Mas a gente disse que hoje alcançou algo muito grande na comunidade. Porque a comunidade viu que o nosso espírito sempre foi falar a nossa história. A história de cada um que chega ali. Eu sempre digo que para conhecer o presente tem que conhecer o passado. Para chegar no futuro, tu tem que ter vivido. E a nossa história, a gente consegue lembrar dela. E o futuro não. O presente é hoje. Amanhã a gente vai contar essa live que a gente está fazendo. Então deu tão certo a página e com o Papo de Quebrada ela se abriu para o horizonte, né? Porque as pessoas começaram a ver quem realmente fazia, quem escrevia, por que a gente fazia aquilo ali. Porque as pessoas, cada convidado deu uma sensibilidade para a comunidade se ver que aquilo não era ruim o que a gente passou, que era apenas uma parte da nossa vida, né? Na verdade foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado, é isso aí. E o que eu tenho para acrescentar é disso que o Clóvis falou, que quando a gente montou o podcast, e aí ele apresentou o rosto dele, porque na realidade a pessoa não sabia que era ele que escrevia, né? Na página Morro da Cruz Stories. Até porque eu acho que quando fica no anonimato até abrange mais, vai para mais longe, porque existe de pessoas que de repente não apoiam a situação e tudo mais, mas enfim, é bom a gente ficar em segredo. Só que quando a gente colocou no Papo de Quebrada que era ele que escrevia, a gente achou que não, mas cresceu, né, Clóvis? Deu um retorno muito maior, né?
E aí a gente ficou bem feliz porque a comunidade apoiou, a comunidade abraçou. E como o Clóvis falou ali, ver as senhorinhas ali, ir lá na nossa bancada lá e contar histórias que elas viveram e presenciaram, que chega a brilhar o olho delas, assim, contando, que como eu falei pro Clóvis, parece que elas estão na Globo, elas ficam felizes ali, é uma estrutura tão simples lá e faz elas viajarem no passado, né, Clóvis? Uhum. Parabéns, meninos, parabéns. É bem a ideia de identidade, de se reconhecer dentro da sua comunidade, do seu local, e a partir de saber da sua identidade, ver a sua representatividade. Acredito que essas senhorinhas, a molecada, vocês, fazem muito além do que um podcast. É uma possibilidade de ver um viés, um outro olhar, que geralmente as pessoas, na sua grande maioria, não possuem. É um olhar familiar, sensível e de grande impacto. Hoje é um podcast, hoje é uma live. E para as gerações que estão vindo a partir desse momento, qual herança que terá? Qual recordação? Qual referência o Morro da Cruz tem para eles? Então, parabéns pelo engajamento, dedicação ao Morro da Cruz Histórias, à MDC, ao Papo de Quebrada, porque tudo isso mostra uma nova roupagem de uma área geográfica que a mídia não mostra. O Morro da Cruz é muito além do que a maioria das pessoas conhece. E cabe a nós fazer essa representatividade. Então, vocês trazem para o Morro da Cruz uma nova percepção de comunidade, identidade, pertencimento, mas principalmente, vocês dão uma visão de um futuro, de uma comunidade que pode se ajudar, que deve se agregar, que vem para somar. Isso é muito difícil nos momentos que nós estamos vivendo, porque os tempos estão sombrios, questões governamentais, pandemia, o individualismo humano. Então, acredito que tudo isso que vocês estão trazendo para a molecada, para as vivências da comunidade, só tem a somar. E junto ao podcast, como vocês percebem, assim, a relação, que é um empreendimento, o podcast também. Por mais que no momento ainda não tenha o rendimento financeiro, também é uma forma de dar visibilidade à comunidade. Como vocês percebem o empreendimento, o comércio local, a comunidade dentro do Morro da Cruz? Quer falar, Pode falar, Rodrigo? Não, pode falar. É complicado, vou ser sincero contigo, é complicado porque hoje o que a gente tem de mais valor é o nosso tempo, né? E a gente tem que doar bastante isso. Eu e o Clóvis, a gente deixa de estar em da onde sai realmente o sustento da nossa família para estar envolvido com o podcast, que é uma situação que é para a comunidade, né? Então, a gente gostaria mais de ajuda, até dos próprios empreendedores da comunidade para comprar a ideia do projeto, porque não é para nós. Tipo, a gente não procura like, a gente não procura curtir essas coisas. A gente procura realmente mostrar a situação que ocorre na comunidade. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu vejo a mídia hoje indo em ONGs e tudo mais. E essa história do podcast, isso que o Clóvis faz, que a gente faz, a gente abrange no coração, a gente vai lá dentro, é que nem o Clóvis fala, a gente entra no beco do beco. E quando a gente entra lá no beco do beco, pouca gente entende o que a gente está procurando. E o que a gente está procurando justamente é mostrar as verdadeiras histórias da comunidade lá, né? Porque, infelizmente, não é dita. E sobre o empreendedorismo, assim, essa situação do empreendedorismo, eu vejo um crescimento bem grande na comunidade, bem grande mesmo, e fico muito feliz porque o dinheiro gira ali dentro. E quando o dinheiro gira ali dentro, ali, facilita também, né, para o autocrescimento da comunidade do Morro da Cruz, né? O que tu acha, Clóvis? Hoje eu fui convidado por 3 projetos. Eu criei um projeto, mas a página Morro da Cruz Histórias e o podcast me deram chance de criar vários projetos que vem a isso, né? Eu criei brincadeiras das antigas. Carrinho de lomba, peão, bolita, Três Maria.
e várias outras brincadeiras que seja dentro do complexo, que nós somos um complexo, nós somos maiores que só o Morro da Cruz. Nós temos Alameda, Tuca, várias, é muito, é 87 mil pessoas, é muita gente. Fora as que não foram mapeadas ainda, que a gente fala. Então ele abriu espaço de eu trazer isso, de eu criar algo. Criei mães que alimentam, as mãos que alimentam o morro, que eram mães que na pandemia ajudavam. Várias delas me ligavam pedindo uma ajuda para fazer. O que eu fiz? Vamos pegar a cozinha que tem na associação, a CAMUS, que é a Associação dos Moradores do Morro da Cruz, e fizemos 600 marmitas nesse dia, para poder ver. Até a RBS foi no dia lá, e a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque a gente mostrou para a comunidade que não é só uma página de um Face, não é só um podcast, ele é mais do que isso, é onde a gente pode criar identidade, é onde as pessoas podem ir lá e olhar, dá para fazer isso? Dá. A gente, às vezes, eu falo para o Rodrigo que o que eu não me sinto confortável é quando as pessoas não somam junto. Elas preferem copiar do que somar junto. A empatia está faltando dentro. Sabe, todo mundo quer fazer tudo o que o outro está fazendo. Hoje eu recebi rolimãs. Ontem um senhor foi na página e me bateu na minha loja para me levar peões que ele tinha dentro da creche da esposa. Ele levou 12 peões. E eu fiquei, assim, muito orgulhoso, porque foi algo que eu botei numa página e ela deu todo um significado. E ele falou assim, como é que ele disse? Cara, toca a ficha, que a molecada precisa disso. E aí eu fui explicar que eu queria tirar os meninos um dia da frente do computador e do celular, porque eles ficaram 2 anos. Então, o que acontece? Porque tem que ser criança, voltar a ser criança de novo. Um dia que a gente puder brincar, que a gente puder botar aquela essência de ver um amigo, de correr, de rir, de cair, de se estressar um pouco, isso faz eles terem um sentido de novo. Porque a gente, o que eu digo, para achar essa empatia de novo, a gente não precisa querer ter, que o outro tem. Vamos jogar bolita. Vamos correr num carrinho de lomba. Vamos voltar um dia só a ser aquele moleque que a gente era tão feliz que a gente não entende. E deu tão resultado que as pessoas, até os mais velhos, querem participar. E aí eu fui para dentro, eu queria fazer isso um simples. Mas eu comecei pessoas me botar que pode ser maior do que a simplicidade. Eu quero que entre para o nosso turismo periférico uma vez no ano, no Dia das Crianças. Mas não precisa ser no dia 12, que eu sei que toda a comunidade faz aquela festinha, né? E a gente não quer tirar isso. A gente não quer se meter onde outras pessoas fazem. Mas que seja um dia naquele mês que as crianças possam voltar a ser criança. Aonde elas têm... E aí eu digo assim, hoje uma pessoa falou, pô, e para as meninas? Todas as meninas que eu conheci na minha época brincavam das mesmas coisas. Porque elas não querem ficar só jogando Maria. Elas querem andar de carrinho de lomba, elas querem correr, elas querem, sabe, elas querem aquilo que é adrenalina, que é de criança. O brincar de se esconder, sabe? O brincar de pega-pega, o andar de saco. Mas o que eu falei? Eu não quero que seja uma gincana. Eu quero que seja brincadeiras das antigas, onde a gente consiga se olhar e dizer assim, como era bom. Duvido que você não tá, Tati, pensando nisso aí. Quantas vezes tu andou... me diz quanto tu andou no carrinho de lomba. Já deve ter esfolado o joelho já, Cláudio. Tem o joelho e o cotovelo todo ralado. Eu vi a postagem do peão, né? Eu falei, meu Deus, eu sempre perdia, porque eu sou descoordenada, né? Sempre perdia no peão, saía correndo atrás dele. E isso é uma parte muito gostosa, é uma lembrança extremamente positiva para todos nós. E bem como disseste, Cláudio, as meninas querem brincar, porque criança é criança. Não é... Nós, mulheres, não somos condicionadas, não necessitamos ser condicionadas a brincadeiras domésticas e familiares, como cuidar de criança ou brincar de comidinha. Nós queremos brincar com o nosso corpo e junto aos nossos pares. Então, jogar bola, subir em árvore, dar pirueta, pega-pega, queimada, tudo isso é vivência. Tudo isso é o nosso lado infantil que desperta. E quem sabe um dia podemos fazer esse projeto juntos, passar uma tarde, um final de semana com a comunidade.
Porque dia 12, como bem disseste, a maioria faz. Mas e nos outros dias? Ninguém brinca? Ninguém merece ter esse pertencimento ao lado lúdico da infância? Então vamos sim, vamos fazer. Isso é muito, muito bonito. Alguém fez uma pergunta aqui, não sei se vocês querem responder agora Sim, sim. Ó, e ou depois. só para acrescentar o que o Pode Clóvis falar. falou ali, que eu achei justo que ele falou ali, sobre tirar as crianças um dia, né, gente? Tipo assim, ó, a gente sabe que hoje em dia a comunicação, a internet é o desenvolvimento do Brasil, então a gente tem que estar ligado sempre em tudo que está chegando, tudo que está sendo atualizado, tudo. A criança tem que estar ligada em tudo, porque o desenvolvimento vem daí. Não adianta a gente querer botar a nossa cabeça que a gente tinha antes numa criança de hoje, que ela vai ficar atrasada, infelizmente, né? Então, quando ele falou assim que a gente precisa tirar, é um dia para aproveitar, para a gente mostrar para eles como era bom correr atrás de um carrinho de lomba ou soltar uma pipa e tudo mais. Era show de bola. Eu era maloqueiro, eu ia em todas. Éramos, né? Todos éramos felizes, né? Porque a tecnologia realmente, ela faz parte, ela domina. Muitas crianças, antigamente nós fazíamos curso de informática, hoje em dia não é mais necessário, exceto Excel e alguns cursos mais técnicos, mas as crianças precisam saber que nem tudo é internet. Um celular, um notebook, um computador não substitui um dia na rua. Um dia de pegar chuva, de brincar no barro, de jogar bola no outro. Essa é a parte, uma das partes mais ricas que nós podemos ter e são as lembranças que ficam. Tá aí os cotovelos ralados, a cicatriz, o joelho então todo esfarelado, parece uma peneira. Isso que é bom. E isso vocês estão de parabéns, porque possibilita a criança pensar que além da tecnologia, ela pode caminhar, como diria Timaya, no caminho do bem. Porque a tecnologia, ela fascina, ela domina e ela vai te viciar. E quando vê, tu passou 2, 3 dias trancado numa casa e não pegou nem sol. Então, é uma possibilidade, é um caminho muito bom, né? Para a molecada perceber que dá para viver com a tecnologia e com as brincadeiras tradicionais que fizeram parte da nossa história, da nossa convivência. Para quem foi criança nos anos 70, anos 80, como nós fomos, ter telefone fixo em casa era a maior modernidade. Era Telefone e luxo. televisão era luxo, né? Então estão aí, né, as brincadeiras para nos divertir e recontar as nossas histórias. Isso em relação ao projeto, né, ao Papo de Quebrada, ao empreendedorismo, e como vocês veem assim a relação da comunidade e os outros bairros e Porto Alegre no geral com o turismo periférico? O Morro da Cruz é muito lindo, tem uma visão maravilhosa. Como é que vocês veem assim, falta incentivo, falta a comunidade se perceber, falta a prefeitura, as associações desenvolverem ou aprimorarem o turismo no Morro da Cruz? Eu e um outro amigo, o Michel, nós dizemos que a gente foi o pai do turismo, mas ele já existia porque a nossa procissão, ela é o turismo. A gente fala que já tem o turismo no morro, mas não o periférico, tem o turismo religioso. E a gente foi dar uma palestra no Soberanas, a final das Soberanas, que é do turismo de todo o Rio Grande do Sul, onde ele escolhe as meninas e tal. E ele conseguiu trazer esse pessoal até a nossa comunidade, onde elas caminharam de salto e a gente caminhando assim com ela. E nós chegamos até na Cruz. Depois eu falei para elas assim, ó, esse não é o nosso caminho do nosso turismo. Porque o nosso turismo, tu vai pisar no pneu, porque é os pneus que fazem uma escada para te subir num beco. Tu vai pisar no barro. Tu vai ver coisas que talvez vocês nunca viram. Que é o cachorro brigando com o gato por um pedaço de carne, é aquela pessoa que está ali sentada. E vai ver, não, nosso turismo é diferente do Rio de Janeiro. Nosso turismo, ele é comunicativo, é a história que a gente quer contar. Não vai ter aquela senhora ainda que está vendendo a quintana, não vai ter aquela senhora que vai vender a caneca que a gente já tem do Morro da Cruz Histórias, mas a gente quer forçar essas pessoas, ensinar elas a vir com nós e fazer. Esses tempos, teve a nossa feira solidária. E aí foi um político lá, o Hadi, e eu apresentei ele para todo mundo.
E aí, para todo um de cada um, e eu estava fazendo um teste com a própria comunidade. Como ela apresentaria o que ela vende? Não adianta deixar ela botar só uma tenda, se eu não ensinar ela, não mostrar para ela os caminhos que estão lá fora. Porque ela tinha que falar do pão que ela fez. E eu falei, fala que essa farinha de milho que a senhora ganhou foi ganhada na tal ONG, que a senhora dali fez o bolo de milho, essa broinha. Mostra para ele como que é feita essa broinha. Por que que ele tem que levar essa broinha? Por que que ele tem que levar essa cuca? Ela tem que ter algo especial, porque o turismo, nós, Tati, a gente se conheceu num lugar que lá todo alimento era o mesmo sabor. A gente Verdade. passou pelo mesmo perrengue porque não tinha comida, estava faltando. Lá tu me conheceu, né? Então tu viu que lá era diferente, era uma ilha. As pessoas viviam em comum, empatia, ensinar para nós que nós podemos fazer um turismo diferente, que cada lugar tem um jeito de falar. A gente tem um quilombo, a gente tem lá no Alpes, a gente tem uma Toca da Onça, que é o nosso turismo. E poucas pessoas falam, porque a comunidade começou a se esquecer. Comunidade que não conhece os seus passos, os seus becos, como que ela vai criar um turismo? Então a página Morro da Cruz Histórias vem para fazer isso. Mostrar um caminho pela história, um turismo pela história. E às vezes eu brinco que poucas pessoas estão apostando nesse turismo. Mas a gente já começou, a gente já criou ele. O filho já nasceu. Falta aquele investimento. A gente foi em secretarias, a gente foi em algumas coisas, conseguimos arrumar a cruz. Estamos conseguindo bem, porque eu tenho que desenvolver isso ainda, né? Mas eu gostaria que não fosse o poder público ou pessoas de fora que fizessem. Começasse por de dentro. Se de dentro começar a ver que aquilo ali é algo tão grande, que a história deles é tão grande, que os jornais ficaram ricos. A RBS, não, eu sempre digo, ela não nos busca, a gente não consegue fazer uma série com a ajuda da maior emissora, porque eles não veem em nós ainda a oportunidade, porque a Globo vê. Hoje eu fui chamado pela Rocinha Oficial e para um outro rapaz, porque aquela guerra que está acontecendo lá no Alemão, eles pediram para mim publicar, porque eles acreditam em nós também, que todos nós, periferia, somos unidos, a gente passa pelos mesmos perrengues, pelos mesmos becos, pela mesma falta de luz, pelo mesmo fio, pela mesmo tênis em cima dos fios ali, que poucas pessoas sabem o que é esse significado. A gente tem as mesmas dificuldades, mas a gente não é o Rio para ter um turismo de praia. A gente não é um Rio que tem um turismo com... A nossa vista ela é diferente, porque a gente vê a selva de pedra lá embaixo. O nosso legado é ver o Carrefour lá de cima, é a gente ver o Guaíba de longe. A gente vê hoje as luzes daquele empreendimento maravilhoso que tem no centro. Mas e nós? Aonde estão nossos grafites na parede? Aonde está o nosso legado? Aonde está essa essência? Isso a gente não pode perder, isso a gente quer resgatar. Esse é o Morro da Cruz História, resgatar o que não foi perdido. Mas os jornais pararam de contar a nossa história, sabe por quê? Nós não contamos mais histórias tristes. A gente mostra empreendedores, mostra o Rodrigo, mostra eu, mostra o Michel, mostra a Cheira, mostra várias pessoas como que estamos buscando um caminho. Mostra a Jaque, nega Jaque lá cantando. Entendeu? A gente tá na mídia. Hoje estava uma ONG, que é o CAD, que participou do nosso podcast, que há poucos dias nós estava dando uma palestra lá, né, Rodrigo? Eles estavam no Jornal do Almoço, sabe? Mas eu não quero mais que nós aparecemos pedindo algo. Eu quero que a gente esteja lá porque a gente é um pilar de comunidade. A maior periferia do Rio Grande do Sul é o Morro da Cruz. Ela tem nome, tem local e ela tem um começo, que é lá na nossa igreja, São Jorge. Isso é o que eu quero que aconteça. Eu quero que quando eu não estiver mais caminhando pelos becos, os filhos dos meus amigos estejam lá, fortificando esse trabalho. Eu digo isso para minha filha, né, que hoje é advogada, que ela não precisou representar ninguém lá da comunidade. Ela precisa lutar por eles de uma forma diferente. Não numa porta de cadeia, mas sim em respeito, em processo que traga para a nossa comunidade o direito de ir e vir um ônibus, uma escola de segundo grau. Não só o primeiro grau, nós temos 10 escolas e não temos segundo grau dentro da nossa comunidade.
como que isso, uma das maiores periferias do Rio Grande do Sul, não tem escola de segundo grau? Está acontecendo algo errado. Alguém não está olhando para nós como deveria olhar. Ou talvez não queira que a gente saia. Aí quando a gente volta lá e fala dos brinquedos antigos, como que eu quero que o meu filho fique na frente do computador se ele não tem segundo grau ainda? Entendeu? Eu não quero que ele fique corrigindo ali. Eu quero que ele aprenda a escrever um português correto. Eu não quero que passe como eu, quando a gente vai lá fazer uma ficha e não consegue soletrar o CEP da onde a gente vive. Porque o CEP todos os dias muda, né? Então isso eu acho que é o Morro da Cruz Histórias, né? A nossa periferia com o turismo periférico. Isso aí. Muito bem, Clóvis. Pode falar, Rodrigo. Não, é isso. É tudo isso aí que o Clóvis falou. Parece que eu estou implementando, mas é que eu penso muito parecido com o Clóvis. E o que eu acho da diferença do turismo periférico é que não é um turismo maquiado. Tipo, tu não passa pelas barraquinhas, depois para uma visão que tu consegue ver o mar, outra coisa. Não, o que eles procuram no turismo periférico é mostrar a realidade da comunidade, porque tem muito lugar lindo lá. Tem lugar, as pedreiras lá em cima, lá, Clóvis, é linda, é show de bola lá, aonde tu quer fazer lá a situação das bikes. Tem muito lugar lindo, tu consegue ver Porto Alegre inteiro, por 360 graus. E eu acho que é isso que tem que ser mostrado, né, Clóvis? É isso aí que tem que ser mostrado. Para o pessoal, chega de tá aparecendo só quando tem ONG tal, ou situação tal, fazendo tal coisa para necessidade da comunidade. Não, vamos mostrar que aqui dentro também tem a potência, que aqui a gente tem força para se manter, que a gente não precisa disso. A gente não precisa estar esmolando para Beltrano segundos ou terceiros. A nossa potência é muito forte, só falta a união. O Clóvis, ele tem uma palavra muito grande sobre que dentro da comunidade existe 4, 5, 6, 10 ONGs que se pegassem e se reunissem para os projetos, como ele faz, essa articulação que ele faz, seria bem mais fácil. Muito mais fácil se as pessoas se reunissem e tentassem pelo menos pensar parecido para os projetos que vêm. Vem mais projetos, né, Clóvis? Vem mais projetos aí, né? Que é uma palavra, Tati, é uma palavra que eu sempre falo. Umbutu, o caminho é um só. Se a gente fizer isso certinho, a gente não precisa correr um mais frente do outro, a gente precisa correr junto. Quando a gente der as mãos e a gente atravessar aquela linha juntos, vai ser muito mais feliz, porque todos vão vencer juntos. Sabe o que eu tô achando muito show, Clóvis? A nossa galera do Papo de Quebrada tá toda aí, cara. Nossa galera veio toda aí, cara. Show de bola. A gente só tem que agradecer esse pessoal que acompanha a gente e, tipo, no orgânico, na raça ali, que é complicado. Esse cara aí, ele às vezes ele sai da loja às 7 horas e vai para casa escrever o livro, e na segunda já tem que pensar no texto da terça-feira. E, eu sou fã desse cara aí. Somos. Tamo ali, tamo juntos na mesma pegada. É os guri, né, Cláudio? E legal que são vocês dois, né? Vocês dois escrevem, editam, criam a arte, agendam os convidados, atendem, né, as pessoas que solicitam para participar do Papo de Quebrada. E Papo de Quebrada já está com quantos convidados? Já teve quantos até a terça passada? 53? É isso, Cláudio? Mas só que, Tati, olha o que o Papo de Quebrada vai fazer. Não sei se o pessoal aí até pode botar aí e as falar se nós também, estamos errados. Se nós estamos certo ou errado. Assim, a gente vai levar agora a política, porque a gente tem que debater isso. A gente vai levar alguns deputados, a gente vai levar pessoas que subiam ao morro para bater de 4 anos. Então elas vão sentar numa mesa e vão ter o lugar para expor o que eles querem fazer realmente, para ficar gravado o que eles realmente querem. Não precisamos mais da RBS para fazer o nosso lá. Vamos entender. Adivinha quem aceitou ser o nosso primeiro, que veio com nós, entrou em contato com nós para ser o primeiro candidato ou candidata na nossa bancada. Nós estamos no ano eleitoral, outubro está praticamente próximo. Alguém que vai querer permanecer na política nos próximos anos, ou já está e quer sair com chave de ouro? Assim? Já está aí muitos anos e
Muitos anos, é uma mulher. Quem tu acha? Vamos ler. A Karen Santos está na carreira inicial, ela já foi no podcast da Já Quebrada, foi. assisti, Já muito teve lá. bom, Karen. Show de bola. Uma mulher. Não saberia dizer quem seria. Maria do Não quero Rosário. errar também. Maria do Rosário. É. Isso, vamos Próxima conversar com terça-feira ela. agora. Então, tu me diz assim, aonde que o papo de quebrada vai chegar? Se Tá essas pessoas chegando. estão querendo... eu digo que é chegar porque eu digo assim, cada dia é um flash. Esses convidados aparecem, a gente diz que tem flash. A gente tem uma lista já que pediu para vir e tal, mas daqui a pouquinho a gente muda. E eu disse para o Rodrigo e falei para minha bancada, para a Sheila e para o Jorge. É o momento de nós mostrar realmente como mudar a nossa quebrada. Como realmente trazer para o Morro da Cruz coisas que poucas vezes fizeram. Eles querem subir no morro, então eles passam pela mesa, explicam o que eles querem fazer para a nossa comunidade e nós ficamos lá guardados, entendendo que ali é uma porta. Nós não temos partido. Nosso partido é a comunidade em primeiro lugar. A gente não toma... a gente sempre diz Partido. A gente que... não toma partido de ninguém. a gente diz que a gente é o pobre. A fome dói. Então a fome não tem como olhar, porque quando dói, tu não quer saber quem te deu o chá de cidró, ou quem te deu lá o angu, né, que a gente fala. Então o que acontece? A gente quer que essas pessoas escute eles. Em vez de criticar, vamos escutar. Porque quando tu ir votar, tu vai saber como votar, porque ele vem na tua comunidade e falou realmente o que ele pensa. Se ele vai mentir ou não, aí cada um pensa do jeito que quiser, mas eu tenho o direito de escolher em quem eu quero votar, em quem pode me representar, porque senão nós não vamos mudar mais isso. Então isso é fazer algo pela comunidade. Quando tu sabe que pode tomar pedrada, né, porque sabe como é que é o AB agora, né, tá complicada essa luta aí, mas nas comunidades eu acredito que a gente aprendeu com tantos anos que nós não vamos mudar. O centro é o lugar mais bonito que tem em Porto Alegre agora. E é muita obra. E nós continuamos no buraco. Então a gente continua fazendo o quê? Não vamos migalhar. Vamos deixar eles vir, vamos tratar bem, porque senão eles vão para outro lugar. Vamos receber bem, vamos escutar, e ali no final a gente decide quem a gente quer votar. É a forma mais fácil da gente entender um ou outro. A empatia não pode só ser por um nome ou pela legenda. A gente tem que ser pela essência. Quero saber aonde que ela nasceu, quero saber aonde o fulano nasceu, eu quero saber onde o ciclano, aonde que ele morou mesmo. Porque será que ele entende o que nós passamos? Será que ele está aqui dentro mesmo? A Karen Santos falou isso. Ela foi uma das pessoas que eu fiquei escutando. Porque ela chegou e disse assim, eu não sou isso, não sou aquilo. Eu estudei sim, e eu fiz isso, meus pais trabalharam para me chegar onde eu cheguei. Eu dei parabéns, que eu disse, parabéns, vem aqui e falou a verdade. Então isso é o que a gente quer nesse papo de quebrada, agora que a gente vai começar a fazer essa articulação, né? Da esquerda, direita, centro, porque eu acho que não existe mais isso. Existe dinheiro. O voto é isso, número. Então a gente não tem mais como dizer quem representa nós e quem não representa. A gente vai ter que apenas entender eles e tentar votar o mais certo possível para a gente sair desse buraco. Senão nós não vamos mudar mais a nossa comunidade. Ela é 87 mil. E tu me pergunta se nós temos um representante. Nós não temos um representante, porque a comunidade não soube se alinhar. Porque cada líder, cada articulador leva um. E aí a gente vota pela amizade do articulador, amizade do líder comunitário. Eu digo que não existe mais líder comunitário, existe, né, empreendedores sociais, que é o que eu penso que são. Então, o que acontece? Como que a gente vai julgar? Se tu tá me levando alguém, Tati, eu te conheço, então eu vou por ti, porque eu acho que tu quer, só que não posso estar errado, porque a gente está vendendo a nossa comunidade sempre. Quando a gente deixa vir e falar as bobagens que falam, ou né, algumas coisas. E 2 anos de pandemia, sério, eu só vi aparecer político quando uma moça sozinha brigando pela água. Sozinha, quando ela apareceu, todos os políticos botaram a foto dela. Então está acontecendo alguma coisa errada que a gente não está vendo, né? E agora estamos 1 mês ou 2 meses da política de fazer o voto certo. E como é que a gente soube, se a gente não sabe, vamos ser bem honestos, os 3 aqui, ou até alguém que pode estar olhando, o que a gente sabe que eles estão fazendo? Qual é o real candidato?
Qual é o candidato que tem na cabeça agora que tu diz assim, sem ser esse ou esse? Não, qual é o projeto que ele tem para minha comunidade? Qual é o projeto que ele tem para Porto Alegre sem ser arrumar o centro? Qual é a briga que ele está brigando? Aí começou uma briga sobre isso, todo mundo está puxando para um lado e para o outro. A saúde continua a mesma coisa e às vezes tu vê um falando, isso aí vocês vão falar sempre. Saúde e educação sempre vão falar, mas não conseguiram mudar. Não é o básico. Então, o que está faltando para nós entender que tem que mudar isso? Já cabemos, o que eu digo assim, a comunidade tem que parar com isso de vamos fazer isso ou aquilo. Não, não. Nós queremos concreto, nós queremos que bote a gente de dentro da nossa comunidade que realmente pisou num barro, que ela vai entender, quando ela subir aqui no morro, ela vai dizer assim, eu sei aonde realmente precisa. Eu não preciso ligar para o 56. Aí sabe o que eles fazem? Liga, vamos lá, vamos conseguir um pedido para arrumar uma rua. Não, eu posso fazer isso. Ligar para o 156. Eles têm que vir, é direito da comunidade isso, a prefeitura tem um 156 para isso. Mas aí vem um e diz, não, eu consegui, eu fiz um pedido. Não fez nada mais do que eu poderia ter feito. Só que para ti é mais rápido, porque tu tem um CC lá dentro, porque tu tem alguém que te trabalha lá dentro. Nós só não temos esse atalho. É isso aí. É complicado. Pessoal, olha só. Sobre essa situação da política, a gente vai começar a levar esses políticos lá e, por favor, a gente não está se amarrando com nenhum partido. A gente só quer dar voz e ouvidos para vocês, entendeu? Vocês vão poder usar a ferramenta Papo de Quebrada para poder fazer perguntas e também ter as respostas das perguntas que vocês querem saber, né? E tipo assim, eu tenho muita... Clóvis, agora vai abrir a porta. Levando a Maria do Rosário terça-feira que vem, vai vir uma enxurrada e o pessoal vai cair em cima. Mas, Tati, eu tenho uma pergunta para ti. Tu tá olha só, tu tá falando com dois caras que estão acostumados a dialogar, tá? Eu gostaria de saber de ti, o que tu acha do nosso projeto? Olha, Rodrigo, eu até sou suspeita em falar, né? Nós estamos aqui juntamente conversando sobre o projeto. Acompanho vocês desde o início. Conheci o Clóvis numa situação de férias, de praia, carnaval, numa ilha, tudo tranquilo. Nas Bahamas. Quem dera, né? Ali no Paraná. Conheci toda a família dele e nos identificamos. Porque eu sou professora, falamos de comunidade, falamos de empreendedorismo, falamos de diversidade. E quando começou o projeto... choramos muito, muito no ônibus. E quando o Clóvis falou que estava com a ideia do projeto... do Morro da Cruz Histórias, eu falei, eu sou historiadora, conta comigo. Se eu não puder escrever, se eu não puder ajudar num texto, numa produção textual, vamos na divulgação. Se nós, do Oxeturá, Caminhos Filosóficos, não acreditasse em vocês, na potencialidade que vocês têm, na representatividade da voz da comunidade, com toda absoluta certeza, não estaríamos aqui hoje. Teríamos apenas aquela curtição de like, por educação, talvez, mas não, não somos a educação, somos porque acreditamos um no outro. Tanto que a gente está sempre assistindo, divulgando, curtindo, republicando as publicações de vocês, e nós acreditamos. Nós acreditamos no Morro da Cruz, acreditamos na comunidade, e essa percepção, essa conjuntura que vocês criaram, através do Morro da Cruz Histórias, no podcast da Quebrada, a página do Facebook, o MDC, e toda a vida pessoal que vocês trabalham junto à comunidade, além desses fatores, só vem a somar. E soma com tudo aquilo com o qual o Oxeturá, Caminhos Filosóficos, acredita. União, Ubuntu, sempre, Ubuntu. Família, Ubuntu. Nós, no Oxeturá, vivenciamos filosofias africanas. E nas filosofias africanas, nós vamos mexer com ancestralidade, espiritualidade e convivência. E esses três pilares é sempre no plural, é sempre no coletivo, é sempre no nós. O eu não existe. É sempre na coletividade. Então, nós, o Oxeturá, Caminhos Filosóficos, eu, Tati, me identifico muito com vocês. Porque acreditamos num bem comum. Desenvolvimento, crescimento juntos. Nós queremos um equilíbrio.
uma equidade, uma equidade entre pessoas, entre seres. Quem mora na ponta do morro no início tem que ter o mesmo conhecimento da sua história, das vivências, ter a mesma oportunidade de trabalhar na comunidade e ter o mesmo argumento. As coisas negativas existem, o caminho errado está aí, mas nós não precisamos disso. Nós somos muito mais do que isso. Então, quando a gente pensou, o Chiturá pensou em convidar o Papo de Quebrado, o Morro da Cruz Histórias, nas pessoas de vocês, eu falei, vamos. Os meninos são 10, os meninos arrasam, são top. E porque nós acreditamos nessa vivência do coletivo, do pegar junto. Ninguém sabe mais ou ninguém sabe menos que cada um. A nossa ideia é compartilhar as vivências, as experiências. E se tu está com fome, eu estou com fome, e um de nós tem um pão, nós dois temos meio pão. Nós três temos um terço de pão. Vamos dividir. Não vai matar a fome. Não vai. Mas vai eu diminuir. Vai amenizar um pouco. Então, quando nós pensamos em convidar vocês, é nesse sentido. Identificação. E como eu disse no início da conversa, se identificar, se perceber junto ao outro e junto a isso somar. Compartilhar. Não menosprezar. A divisão não dá a união vem através da soma. Tá certo que os perrengues acontecem, as situações de conflito, mas se nós não acreditarmos em nós mesmos, não fazermos valer as nossas verdades, a gente para aqui. Eu vou reclamar da vida, eu vou reclamar da política, eu vou falar mal do governo. Tá, e o que você está fazendo para mudar? Nada. Reclamando. Não interessa, eu só quero reclamar. Reclamar faz parte, mas em vez de reclamar, vamos contextualizar. E contextualizando, pontuando o que não nos faz bem, vamos buscar a alternativa. Qual é o outro lado? Não tem escola de ensino médio, segundo grau, no Morro da Cruz? Não tem. Faz falta? Faz. Então vamos lá, vamos pedir então, vamos exigir para a SEC. Uma escola de ensino médio noturno, principalmente, porque o pessoal tem que trabalhar. Um EJA, o pessoal que por algum motivo na vida teve que ter parado de estudar. Escola, educação, eu como professora falo, é uma das minhas bandeiras. Educação transforma, ela é revolucionária. Então vamos pedir, vamos fazer a voz da comunidade, vamos pedir a escola, vamos pedir uma creche, não é nem pedir, vamos exigir, porque é nosso, é de nós para nós. Se eu não tenho e tu tem, tá errado. Vamos ter todas as mesmas oportunidades. Esta é a minha visão em relação a vocês, do compartilhar, do ensinar e do pegar junto. A gente sofre junto, nós choramos junto, mas principalmente, nós vamos vencer juntos. É tudo nosso, nada deles. Nesse sentido. É isso aí. Gente, nossa live, né, ela tá quase acabando, infelizmente. Ficaríamos horas conversando aqui com os meninos. Vamos preparar quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Pode ir fazendo rapidinho. Se não me engano, a live começou às 8h10, 8h10, 8h12, por causa que nós tivemos que sair, né? Enquanto o pessoal prepara alguma pergunta, faz algum tipo de comentário, vamos agradecer, né, em nome do Oxeturá, Caminhos Filosóficos, a presença de vocês, por compartilharem tamanha sabedoria e força de vontade em fazer a diferença. Porque quando nós nos conhecemos, foi uma conexão automática. Isso foi em 2019, quando eu conheci o Clóvis. E de lá para cá não parou. Agora tá o Rodrigo, daqui a pouco tá a Sheila, tá o João, tá a Eliana. A filhinha do Clóvis é pequenininha, daqui a pouco tá junto com a gente. Então a nossa ideia é sempre somar. É sempre acrescentar. Então nós agradecemos imensamente o que vocês fazem pelo Morro da Cruz, o que vocês fazem pela comunidade e o principal, a força de vontade que vocês têm intrinsecamente dentro de vocês para fazer isso. Por mais que a gente fique triste, por mais que a gente cambaleie e por vezes ficamos desacreditados, a gente não desiste. É aquela frase clássica, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então vamos sempre nos manter unidos,
convictos naquilo que nós acreditamos. Nós, no Chiturá, temos as nossas negras verdades. E o Morro da Cruz Histórias e o Morro da Cruz, o Papo de Quebrada, tem as histórias de vivência de uma comunidade que merece muito mais do que já teve até hoje. A comunidade precisa se perceber e se reconhecer para ver a potência que ela possui. Vamos ver então se alguém tem alguma pergunta. Vários elogios. Tem uma pergunta ali que falar. uma moça fez que eu fiquei muito feliz que ela fez sobre Leia para nós então, Cláudia. eu não consigo ver aqui, mas ela fez, deixa eu ver aqui. O turismo periférico do morro aborda as casas de religiões da Matriarca? Sim, todas as religiões. Nós temos uma casa espírita que é muito famosa dentro do morro. Nós temos várias igrejas de várias cristãs. Temos a igreja Murialdo ali, a igreja São Judas Tadeu também. E temos mais de 500, isso mapeado que eu mapeei, mais de 500 centros de Umbanda, onde todos eles se conhecem, onde eles fazem bastante pela comunidade, né? Que muitos ranchos, muitas marmitas aí na pandemia, foi eles que fizeram assim de coração, caminhando pelos becos mesmo, a gente conhece. Muitos, se eu citar um nome, eu estou deixando outros nomes, então não gostaria de citar, porque eu conheço quase todos, assim, e cada um tem um jeito de nos levantar, sabe? Mas são respeitados e lá não tem essa coisa de um é um, outro... Não. Eu já vi pastor dentro dali, eu já vi um dentro da igreja. Isso é muito legal dessa nossa comunidade. Não tem essa divisão. O próximo Murialdo, ele não tem essa divisão. Ele abrange todo mundo ali, né? E na igreja da Cruz que vai todo mundo lá, então não tem o que a gente falar. E a gente quer fazer alguns que entram dentro do turismo de mostrar a sua casa. A gente quer tentar fazer que, como é que eu digo assim, que as pessoas dentro também conheçam um e o outro. Que cada rua tem alguém. Daí eu conheço, mas tu conhece lá debaixo da Tuca? Tu conhece o Babadi, que é lá da Nunes lá? Tu conhece a Dona Márcia, que é ali no lado da Cruz, lá da igreja da Cruz tem o ateliê da Márcia ali também. Então tem cada lugar tem um ponto, sabe? Isso é bem legal, assim, que tem esse baita respeito. A gente até fala que a gente quer levar uma pessoa que seja uma das mães mais antigas, né? Que é o começo de tudo, a gente fala. Só que ela ainda não quis, ela não aceitou ainda, que ela disse que não está pronta e tal. Mas toda vez que eu posso, eu chamo ela, que ela mora perto do Papo de Quebrada ali. E ela tem uma mãe de santo também, que é do nosso prefeito aí, que a gente fala. Então, a gente tem bastante, sabe? E a gente quer levar, só que cada um tem o seu dia, tem o seu momento, e a gente quer que quando chegue lá, chegue bem. Então, a gente não quer contrariar, que a gente sabe que é bem, como é que eu digo assim, levar um, não levar o outro, tem esses probleminha ainda. Então a gente está, né, Rodrigo? A gente está sempre em movimento lá, olhando como é que tá. Mas tem. Perfeito, perfeito. Pode falar, Rodrigo. Não, o Clóvis não gosta de falar nome e tudo mais, né? Mas eu particularmente, meu grande sonho ainda é levar a Tia Zoca no Papo de Quebrada. Que eu acho que ela é uma das pessoas... que eu acho que ela é uma das pessoas que mais representa a religião afro dentro da comunidade. Ela tanto vai pelo afro como vai pelo espírita. Então ela abrange tudo ali e é uma pessoa que respeita todas as outras religiões. Aonde ela vai, ela tem a porta aberta. Então eu acho muito show isso. E o meu grande sonho é levar ela lá. Show de bola. E eu aposto, Tati, que se um dia tu conhecesse ela, tu ia ficar apaixonada por ela. Porque então vamos conhecer. O jeito que tu te comunica é muito parecido com o dela, que é um jeito calmo, que a gente consegue entender tudo que tá falando, com bastante paciência e sem medir as palavras, é o que vem do coração mesmo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Pessoal, infelizmente, nossa live está se encerrando. Vamos agradecer os meninos por essa noite única, maravilhosa, que nós tivemos. No início deu aquelas atrapalhadas, né? Mas acontece, mas agora só agradecer para vocês, gratidão. A live ela vai ficar disponível
no nosso perfil, Oxeturá Caminhos Filosóficos. Sigam o Morro da Cruz de Histórias, o MDC, o Papo de Quebrada. Rapazes, vocês têm 1 minuto para fazer as considerações finais para a gente poder encerrar a live. Eu só posso dizer, Ubuntu, caminho é um só. Obrigado de coração. Curta nossas páginas aí, precisar da gente. A gente está aí junto. E o resto a gente diz que Papai do Céu nos guia. Muito obrigado de coração mesmo. É isso aí. Gente, eu peço saúde para todo mundo, tá? Que com saúde a gente faz tudo que a gente quiser. Não tem nenhum obstáculo para tendo saúde. E como o Cláudio falou ali, a nossa palavra é Ubuntu, o caminho é um só, não adianta. Se a gente seguir o mesmo caminho, a gente vai chegar onde a gente quer, né, Cláudio? Se o destino é o mesmo, o caminho é um só. É isso Perfeito, aí. Muito rapazes. obrigado. Muito obrigada, família. Gratidão. Um beijo. Valeu. Feito. Beijo.